Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre como escolher espátulas para fazer uma faceta de resina composta. Sou a Georgia Lúcio, formada há mais de 10 anos, pós-graduada em prótese dentária e atualmente mestrando dentística. Então vamos lá. Então, qual a melhor espátula para se ter no consultório para você confeccionar uma faceta em resina, uma restauração de classe 3, de classe 2, de classe 5? Hoje eu quero passar para vocês, para você que é recém-formado, para você que quer se atualizar aí no mundo da estética, no mundo das facetas em resina, vou deixar algumas dicas aqui de ouro, tá? Bom, as espátulas são ferramentas para confecção e refinamento das nossas resinas, né? Então, ela facilita e otimiza o nosso dia a dia. Como, por exemplo, é interessante, né, você adquirir espátulas, né, com algumas características. Por exemplo, a sua espessura, a sua flexibilidade e a sua rigidez, tá? Então, vocês vão encontrar diversos formatos de espátulas aí no mercado, né, de resina composta, que muitas vezes não tem nem necessidade de você ter tantas espátulas, tá? Bom, as espátulas, elas servem para a gente fazer a compactação e a uniformização das resinas compostas, tá? Então, pessoal, já falo para vocês, não é necessário ter tantas espátulas, tá? Porque muitas vezes você vai utilizar de 3 espátulas ou até menos espátulas, tá? Então, não tem necessidade de fazer um investimento tão alto, certo? Então, quando a gente entende o propósito de cada espátula, você consegue trabalhar com qualquer ferramenta similar, né? Desde que ele tenha essas características importantes, tá? Que eu vou citar e vou mostrar para vocês também. Vou mostrar que com o menor número de espátulas possíveis, você já consegue chegar em um resultado bem satisfatório, sem gastar muito também, tá? Na faculdade, né, logo que eu me formei, nós usávamos espátulas de resinas, porém aquelas espátulas que são grossas, que inclusive eu até tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Então, ela era extremamente grossa, extremamente rígida, tá? Então, eu senti uma dificuldade para fazer um refino nas restaurações, seja em classe 2, seja para fazer uma faceta, enfim. Então, quando eu conheci algumas espátulas finas, flexíveis, eu senti a total diferença no resultado final das minhas facetas, tá? Então, nós sempre temos algumas afinidades, né, por certos materiais, aqueles instrumentos que a gente tem mais uma adaptação melhor, né? Então, eu quero compartilhar as espátulas que eu considero coringas, tá? Pois promovem alguns acabamentos específicos. Lembrando que essas espátulas, elas têm um custo um pouco mais alto. E às vezes é até difícil de achá-las, mas vale a pena, pelo que ela consegue te oferecer em facilidade de manuseio, tá? Um ponto que vale ressaltar é que às vezes produtos similares não trazem o mesmo benefício. Por exemplo, algumas espátulas mais baratas, muito mais rígidas, tá? E não adianta também você comprar algumas espátulas carésimas, né? Achando que elas vão te trazer o resultado final, só que não, tá? Para você que gostaria também de aprender técnicas do zero na confecção de uma faceta em resina composta com os materiais certos, saiba que em breve estarei lançando um curso online super completo e com dicas que valem ouro, tá? Fiquem ligadinhos aí. Em breve estarei lançando para vocês. Mas um jeito legal também para você entender o manuseio correto é treinar em manequins mesmo, tá? Você separa lá suas espátulas, pega um manequim e você vai fazendo a adaptação das resinas e você vai sentindo cada ponta de cada espátula, tá? Assim você vai treinando e você consegue aplicar cada espátula com seu propósito, né, ideal ali. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Primeiramente eu vou mostrar a primeira espátula que eu adquiri na época de faculdade. Essa espátula é uma espátula da Indusbelo, espátula titânio número 2. Então, acho que a maioria dos meus colegas de profissão na época, elas tinham essa espátula. É uma espátula grossa, ó. Ó como ela é grossa. E bem rígida, não tem nenhuma flexibilidade. Super grossa e rígida.
Então, são espátulas que hoje, para uma faceta em resina, eu não utilizo. Na verdade, ela tá aposentada já tem pelo menos uns 10 anos. Eu não a utilizo, tá? Qual foi a minha primeira espátula que fez a diferença total nos meus resultados e, assim, facilitou demais a minha vida? A primeira espátula foi essa LM da Quinelato. Essa é uma marca fantástica, ela tem várias espátulas de várias cores, que inclusive, logo que eu comprei essa azul, eu comprei essa marrom. Essa marrom, olha o nível de flexibilidade que ela tem. Ó, ela é super molinha. E a pontinha dela, ó, tá vendo que ela é extremamente fina. Vamos fazer a comparação aqui com a outra. Ó. Comparando bem, olha a diferença, tá? Ela é tão fina que se ela cai, ela quebra. Inclusive, eu tenho duas dessa e as duas eu consegui derrubar no chão e quebrar. Então, são espátulas que o investimento é um pouco mais alto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas que valem muito a pena. Depois que essa daqui quebrou, eu não adquiri mais, não comprei mais. Comprei essa azul. Essa azul eu também tenho algumas dela. Por quê? Porque tá vendo que ela tem, ela também é bem fina, ela também é bem flexível, e eu gosto porque ela é um pouco maior nessa base. Então, quando eu preciso compactar a resina e trazer a resina, ela já facilita bastante, tá? Então, essa daqui foi a minha primeira espátula, depois que eu saí da faculdade. Tem também essa espátula da Indusbelo, que é uma espátula bem famosa, que chama Almor. Essas espátulas, essa da marca da Indusbelo, ela já conseguiu fazer espátulas bem flexíveis. Então, ela também é fina, flexível, mas essa ponta, ó, essa pontinha, ela serve para várias coisas, né? Ou para você compactar também a resina, para você fazer, por exemplo, conseguir definir a sua área de sombra. Então, ela entra, ó, certinho para você compactar e definir sua área de sombra, ó. Nas interproximais, ela encaixa perfeitamente. Gosto bastante desse estilo, tá? E então, eu comecei com essas espátulas, né? E eu quis aprimorar algumas espátulas. Então, eu conheci uma empresa que chama Supremo. Inclusive, é uma empresa de Sorocaba, mas vocês conseguem contatar essa empresa de onde vocês estiverem. Eles vão até você ou eles mostram um catálogo, enfim. E eu desenvolvi algumas pontas específicas. Porque quando a gente está fazendo algumas facetas em resina, no decorrer do tempo a gente vai refinando as técnicas. Então, a gente sente a necessidade de ferramentas específicas. Por exemplo, eu mandei fazer essa espátula, que tá vendo que ela é como se fosse uma condensadora, ó, de condensar mesmo a resina. Eu gosto de usar essa ponta quando eu coloco a matriz de poliéster nas interproximais, por exemplo, eu consigo, ó, adaptar. Então, eu vou adaptando ela também. E quando eu quero construir alguns mamelos, então eu faço a compactação e já vou definindo os mamelos. Essa espátula é uma espátula bem útil, tá? A ponta, ó, a outra ponta dela é uma ponta extremamente fina, o que é muito legal. Por quê? Porque essa ponta fina, ela me permite colocar pequenos pigmentos, né? Seja entre os mamelos, fazer aquela contrapalescência, consigo colocar pigmento azul, pigmento branco, consigo tirar, às vezes, algum excessinho que fica na região da gengiva, embaixo da gengiva, consigo delimitar melhor alguma área, porque a ponta dela é extremamente fina, mais fina que uma sonda clínica, tá? Então, essa espátula é uma espátula coringa, facilita muito no dia a dia. Essa outra espátula, ela é parecida com aquela da Indusbelo, tá? Porém, a diferença, quando eu mandei confeccionar essa,
né? Eu quis trazer parecido com a proposta da Indusbelo, porém, a Indusbelo ela tem uma bolinha na ponta. Essa, ela é como se fosse uma colherzinha, então o corpinho dela já é maior. O que faz com que eu consiga condensar, compactar e uniformizar a resina de uma forma mais fácil. Então, ó, por exemplo, quando eu quero compactar a resina e trazer, ela é fantástica, porque ela é super rígida, tá? Quando eu preciso também, ó, adaptar e desenvolver essa região de área de sombra, ela também encaixa perfeitamente, tá? Então, essa é uma ponta que eu acho indispensável para se ter também na confecção de resina. Essa ponta eu praticamente quase não a uso, tá? Mas, ó, ela é bem flexível e bem molinha. Ela também serve para você compactar uma camada final, por exemplo, de esmalte, né? Trazendo, ó, deixando a resina com brilho. Então, ela também é legal, mas eu confesso que dificilmente eu a uso, essa ponta. Essa daqui eu fiz, na verdade, eu imitei a ponta da Quinelato, porque a Quinelato o valor é bem mais alto. E a da Supremo, ela, por ela ser mais fina e mais maleável, tá sendo a minha espátula coringa de preferência, e eu acho que vai facilitar muito aí no dia a dia de vocês, porque essa espátula é uma espátula fantástica para todas as classes, tá? Classe 5, classe 3, classe 4, classe 2, tá? E é legal também porque eu consigo colocar o fio retrator com ela. Ela é tão fina que eu consigo entrar, ó, e eu consigo adaptar bem o fio perfeitamente, sem machucar o periodonto. E essa, que ela é uma espátula também simples, só que ela é mais rígida. A pontinha dela aqui, peraí. Ó. Ela é uma espátula mais rígida. Então, ela é fina, bem fina, só que ela não tem tanta flexibilidade. Eu gosto de espátulas rígidas quando eu tenho uma resina muito mais dura. Por exemplo, aquelas resinas da Tokuyama. Então, eu consigo condensar resinas mais duras na camada de esmalte também, tá? Fazendo a compactação. Essas espátulas duras, elas também facilitam, tá? Pra gente compactar, pra gente acrescentar a resina. Então, basicamente, Georgia, qual você usa no seu dia a dia? Eu uso basicamente essas duas espátulas. Então, o legal, vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Peraí. Como ela é fina. Então, basicamente, todos os meus casos, eu utilizo essas duas espátulas. Quando eu preciso utilizar alguma outra técnica, eu acrescento essa daqui. Tá? Então, às vezes eu uso essas 3 espátulas. Então, gente, não precisa ter essa infinidade de espátulas. Vocês viram que cada ponta de espátula, ela tem o seu propósito. E esse propósito, ele é importante quando a gente entende a confecção do zero, o passo a passo. Por quê? Porque quando você começa a confeccionar uma faceta em resina, você tem todo o passo a passo, né? Então, quando você faz a construção de uma faceta em resina do zero, você vai usar espátulas específicas para cada região, né? Então, quando você vai fazer as suas interproximais, você já consegue, já facilita você utilizar esse tipo de espátula. Quando você vai compactar a resina, você pode usar uma espátula, ó, reta, mas flexível, né? Flexível e fina, então você consegue compactar também. Você vai desenvolver os mamelos, esse tipo de espátula já facilita, tá? E para finalização, você pode usar essa ponta que é maior, como essa também, essa condensadora, tá? Então, quando a gente vai seguindo esse passo a passo, vocês percebem que a resina ela já tá anatomicamente mais correta, já tá mais alinhada. Então, as ferramentas certas facilita demais o manuseio, né? O manuseio delas. Então,
Essa marca, essas espátulas da Suprema, eu vou deixar o contato para vocês, vou deixar aqui na descrição. Vocês podem adquirir o kit completo dela, tá? Ela vem com esse estojo, esse kit super legal, ó. E o mais legal é que eles colocam o seu nome, eles colocam o seu logo. No caso, tem várias cores, eu escolhi a pink. E em cada espátula, ó, tem o seu logo. E são espátulas que de verdade, gente, deixo essa da Quinelato no chão. Então, se vocês quiserem adquirir uma ou duas espátulas dessa marca, já é o suficiente. Lembrando que cada espátula tem um propósito. Então, se você consegue adaptar na sua rotina clínica com uma espátula, você consegue fazer várias coisas. Então, por exemplo, você não precisaria comprar uma espátula dessa. Você pode pegar uma sonda clínica, passar um disco de carborundum na ponta para ficar mais fina e fazer uso para pigmentos, para tirar excessos, com uma sonda clínica mesmo. Não necessariamente você adquirir, né, essas espátulas. Quando a gente entende o propósito de cada espátula, fica fácil de você aplicá-las, né? Por exemplo, você tem a sua barreira palatina, certo? Você vai delimitar, no caso com essa pontinha bem fina, até aonde você vai colocar resina. Então, você ó, delimita, delimitei. Aí, você sabe até onde você deve colocar resina. Você pega a camada de resina, adapta, ó, fazendo esse movimento de trazer, compactando a resina e trazendo a resina até a altura que você quer, né? Coloca em posição e polimeriza. Tirou, a barreira palatina, a concha palatina ficou aqui e você só polimeriza. Depois você coloca as suas matrizes. Pode pegar essa, que é a minha espátula de eleição. Colocou a matriz. E olha que legal, pessoal. Ela é tão fina que ela entra, ó. Ela entra em qualquer espacinho. Ó, que show. Pera, eu vou mostrar aqui. Ó, ela entra em cada espacinho. Então, ela faz, ó. Ó, ela facilita na compactação e no desenvolvimento da anatomia do seu dente, tá? Então, uma dica super legal que eu quero deixar aqui pra vocês, de bônus. Ai, Georgia, e quando a resina gruda nas espátulas pra gente fazer a compactação? Existe uma resina líquida que chama Waiting Resin, tá? Essa é da Ultradente. Você coloca um pouquinho na sua luva, lembrando que a luva tem que estar limpa, tá, pessoal? Você coloca uma gotinha. Você molha a espátula suavemente, ó. Molha um pouquinho, tira um pouco o excesso. E você compacta a sua resina, fazendo com que ela deslize melhor, ela não grude. Porque existem resinas aí no mercado que elas são extremamente pegajosas, né? Então, esse tipo de modeline, eles facilitam muito para você, ó, manusear a resina sem com que ela grude, tá? Então, não passem adesivo. Gente, não coloquem adesivo nas suas resinas, não molhe pincel, espátulas com adesivo. Existem materiais, produtos específicos. Lembrando também que se a gente faz um molhamento muito excessivo, né, você altera a composição da sua resina e da polimerização da sua resina, tá? Então, esse tipo de produtinho, ele só serve para facilitar no manuseio dos seus instrumentos, tá? Para a hora que você compactar sua resina, tirar a resina, ele ter um escoamento melhor, que ele não fique grudando, certo? Então, pessoal, essas foram as minhas espátulas de eleição, tá? Lembrando que essas 4 espátulas é um kit que eu mandei fazer, tá? Que eu adaptei para minha necessidade de consultório, para uso específico que eu gosto bastante, tá? Mas não necessariamente vocês precisam ter todas essas espátulas, principalmente para vocês que estão começando. É interessante vocês terem um coringa e conforme vocês forem confeccionando, né, no dia a dia de vocês vão sentindo a necessidade de colocar
mais instrumentos aí no seu arsenal, instrumentos pontuais, que facilite uma adaptação melhor aí das suas resinas, tá? Pessoal, esse kit da Supremo, eu comprei já tem mais ou menos uns 2 anos. Eu paguei R$600 nesse kit, tá? Mas vocês podem comprar espátulas unitárias, tá? Então, acredito que eu tô por fora do valor. Seja a partir de uns 250 a 300 cada espátula, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição. Essas da Quinelato também, na época que eu comprei esse tipo de espátula, né? Na verdade, essas duas aqui. Então, essas espátulas, elas saem a partir de R$300. Geralmente, vocês encontram na Speed, na Dental Kramer, nessas dentais grandes, tá? Na época que eu comprei, eu paguei a partir de uns R$300, se eu não me engano, tá, pessoal? Então, essas espátulas da Supremo, o preço tá bem mais acessível. E com uma qualidade bem superior dessas da Quinelato, tá? Então é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e lembrá-los que estaremos trazendo conteúdos toda semana.